8 de maio de 2026. Uma data que, dependendo do que os próximos anos revelarem, pode ser lembrada como o momento em que o maior aparato de segredos da história humana começou a se desfazer, ou como mais uma encenação cuidadosamente orquestrada para dar a impressão de abertura sem revelar o que de fato importa. Naquele dia, o Pentágono publicou 162 documentos que estavam classificados há décadas. Relatórios militares sobre objetos de comportamento impossível avistados por pilotos de caça. Vídeos captados por sensores de aeronaves sobre o Pacífico, o Oriente Médio e a África. Transcrições de comunicações entre astronautas e controle em solo durante missões que nunca foram explicadas publicamente. Avaliações de inteligência sobre fenômenos que contradizem tudo que a física aeronáutica convencional permite. E tudo isso disponível para qualquer pessoa com acesso à internet, sem cadastro, sem restrição, através do sistema criado especificamente para essa operação, o PURSUI, sigla em inglês para Sistema Presidencial de Abertura e Relatório de Encontros com Fenômenos Anômalos. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse em comunicado oficial: esses arquivos, ocultos por trás de classificações, há muito alimentam especulações justificadas, e é hora de o povo americano vê-los por si mesmo. Uma frase que por si só é uma confissão, porque se as especulações eram justificadas, o que isso diz sobre décadas de negações? A resposta não é simples. E quanto mais fundo você vai nesses documentos, mais percebe que a linha entre o que o governo sabia, o que escondeu por razões legítimas de segurança e o que simplesmente não queria admitir é muito mais tênue do que qualquer autoridade jamais reconheceu publicamente. Se você ainda não conhece este canal, este é exatamente o tipo de história que exploramos aqui. Fique até o final, porque cada camada desses arquivos revela algo que muda a forma como você enxerga o mundo. Inscreva-se para não perder o que vem a seguir. Vamos por partes, porque o que aconteceu em maio de 2026 não surgiu do nada. É o resultado de décadas de pressão, de vazamentos, de revelações parciais e de uma arquitetura de segredo que o governo americano construiu desde o fim da Segunda Guerra Mundial e que agora, pela primeira vez, começa a mostrar rachaduras reais. O sistema de classificação de documentos nos Estados Unidos funciona em camadas. Na base, há informações consideradas sensíveis, mas acessíveis a um número relativamente grande de funcionários. Conforme sobe, o acesso se estreita. No topo, estão categorias cujo reconhecimento já implicaria revelar a existência de programas que o governo prefere negar. Durante décadas, a maioria dos documentos sobre fenómenos aéreos não identificados ficou nessas camadas superiores. Não porque representassem ameaça imediata à segurança nacional, mas porque revelar o que havia dentro deles significaria responder por décadas de negações institucionais. A lógica da classificação não é sempre má-fé. Existem razões genuínas para manter certas informações fora do alcance público. Proteger fontes de inteligência, preservar métodos técnicos de coleta de dados, impedir que adversários entendam as capacidades de vigilância americana. O problema é que essa mesma lógica foi usada, sistematicamente, para esconder não segredos de segurança nacional, mas segredos políticos. Avistamentos confirmados por sensores militares. Análises internas que contradiziam as negações públicas. Relatórios de pilotos arquivados sem investigação formal, porque investigar implicaria admitir que havia algo a investigar. O movimento em direção à abertura começou de forma tímida. Em 2022, o Congresso criou o Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios, o AARO, especificamente para investigar e eventualmente divulgar informações sobre fenómenos aéreos não identificados. Em 2023, o ex-oficial de inteligência David Grush testemunhou ao Congresso sob juramento que os Estados Unidos possuíam materiais de origem não humana e que havia programas de recuperação ativos. O Pentágono negou. O Congresso pressionou. E em fevereiro de 2026, Donald Trump assinou a ordem que criou o PURSUI,
determinando que agências federais identificassem e liberassem documentos sobre objetos voadores não identificados, fenômenos anômalos e qualquer material relacionado à possível presença de inteligência não humana. 3 meses depois, o primeiro grande lote chegou. 162 arquivos, com participação não apenas do Pentágono, mas do FBI, da NASA, do Escritório do Diretor de Inteligência Nacional e do Departamento de Energia. Cada uma dessas agências havia mantido arquivos separados, com acesso restrito entre si, o que significa que durante décadas ninguém dentro do próprio governo americano tinha o quadro completo. Os documentos de maio de 2026 foram a primeira vez que esse mosaico foi reunido em um único lugar. Dos 162 arquivos publicados inicialmente, 108 ainda contêm trechos censurados, nomes de pessoas, coordenadas de instalações militares, parâmetros técnicos de equipamentos de sensoriamento. O Pentágono explicou que as censuras existem para proteger fontes e métodos, não para ocultar o conteúdo dos eventos em si. Mas quando você lê o que ficou visível, é difícil não perceber que os eventos em si já são suficientemente extraordinários para justificar a atenção de qualquer pessoa que preze uma explicação honesta do mundo em que vive. Entre os arquivos mais aguardados estavam os que tratavam de algo que pilotos militares vinham reportando há décadas, sem que nenhuma explicação oficial fosse fornecida. E o que os documentos de 2026 revelaram sobre esses relatos vai muito além do que o Pentágono havia admitido em qualquer divulgação anterior. O arquivo que concentrou a maior atenção de pesquisadores nas primeiras semanas após a divulgação é um relatório de análise de inteligência produzido pelo AARO, a partir de dados coletados entre 2023 e 2025. O documento descreve sistematicamente encontros com objetos que apresentam características físicas e de manobra que nenhum sistema de propulsão conhecido consegue replicar. Acelerações instantâneas sem trajetória de aceleração gradual. Transições entre meios, do ar para a água e de volta ao ar, sem redução de velocidade. A ausência de assinatura infravermelha, mesmo durante manobras de alta energia. E capacidade de permanecer completamente estático em altitudes onde ventos de alta altitude tornariam isso impossível para qualquer aeronave convencional. Não são relatos de pilotos nervosos ou instrumentos defeituosos. São dados de múltiplos sensores simultâneos: radar de bordo, câmeras de infravermelho, rastreamento de solo. Todos capturando o mesmo objeto, ao mesmo tempo, com leituras que se contradizem mutuamente em termos do que a física aeronáutica permite. Um dos casos mais detalhados no arquivo envolve um objeto filmado por um drone militar sobre o Pacífico, em 2024, na região próxima ao arquipélago japonês. A gravação, agora pública, mostra um objeto de forma esférica, descrito no relatório como semelhante a uma bola de futebol em termos de proporções, que se move em velocidade constante sem qualquer mecanismo de propulsão visível. Gira sobre seu próprio eixo sem perda de estabilidade direcional e desaparece abruptamente do campo visual sem trajetória de saída detectável pelos sensores. O objeto não emitia calor, não refletia luz de forma consistente com superfícies metálicas conhecidas. E estava a uma altitude que tornava improvável qualquer origem em balão ou drone comercial. O analista responsável pelo caso concluiu, no relatório, que o objeto era de origem desconhecida e comportamento não atribuível à tecnologia aeroespacial identificada. Uma conclusão que, em linguagem burocrática militar, é extraordinariamente direta. Há outros casos igualmente perturbadores. Um incidente sobre a Grécia em 2023, registrado por aeronaves da OTAN durante exercício conjunto, descreve 2 objetos em formação que executaram manobras espelhadas, movendo-se simetricamente em relação a um ponto central, como se coordenados, antes de acelerar em direções opostas e desaparecer dos radares simultaneamente. A velocidade de aceleração, calculada a partir dos dados de rastreamento,
era incompatível com qualquer aeronave com tripulação humana, considerando as forças gravitacionais que qualquer piloto biológico sofreria. Sobre a África, em 2025, uma série de avistamentos sobre o Sahel, documentados em relatório separado incluído no lote de maio, descreve objetos que permaneceram em órbita baixa por períodos de horas, sem propulsão detectável, antes de descerem verticalmente e desaparecerem da cobertura de radar. Satélites americanos rastrearam 2 desses objetos. Nenhuma nação reivindicou sua origem. Nenhuma explicação alternativa foi proposta no relatório. E então, aos arquivos da NASA. Um deles, originário de 1972, contém transcrições parciais de comunicações da missão Apollo 17, a última missão lunar tripulada da história. Em uma das trocas de mensagens, um membro da tripulação descreve uma série de luzes sobre a superfície lunar, em movimento coordenado, que persistiram por vários minutos antes de desaparecerem. A transcrição tem segmentos censurados. O que ficou visível inclui a resposta do controle de missão em Houston, uma instrução para documentar e continuar procedimentos nominais. Sem perguntas, sem instruções de investigação. Como se houvesse um protocolo para esse tipo de observação. Um protocolo que o controle de missão conhecia e aplicou sem precisar consultar ninguém. O pesquisador Ross Coulthard, que foi um dos primeiros a analisar publicamente os documentos de maio de 2026, descreveu os arquivos da NASA como a confirmação de algo que investigadores independentes suspeitavam há décadas, que havia observações feitas por astronautas que nunca chegaram ao público e que isso não era acidental. A NASA, consultada pela imprensa após a divulgação, respondeu com um comunicado de 2 parágrafos que não abordava nenhum dos casos específicos citados nos documentos. O que os arquivos de fenômenos aéreos revelam não é, necessariamente, que há vida extraterrestre. É algo mais imediato e, em certos aspectos, mais perturbador. Que o governo americano sabia que havia algo que não conseguia explicar. E que a resposta institucional a essa impossibilidade foi, durante décadas, construir camadas de silêncio cada vez mais elaboradas. Não havia investigação. Havia arquivamento. A diferença é fundamental, porque arquivar não resolve o problema. Apenas adia o momento em que alguém terá que dar uma resposta. Mas nem todos os documentos do lote de maio de 2026 eram sobre o céu. Alguns eram sobre o que aconteceu no solo, e o que o Pentágono e as agências parceiras registraram internamente sobre suas próprias operações em países soberanos adiciona uma dimensão que muda a forma como esses eventos históricos precisam ser lidos. Os arquivos sobre intervenções políticas diretas chegaram no mesmo lote de maio de 2026, e o que eles contêm não é surpresa para historiadores. O que é novo é o nível de detalhe e, em alguns casos, a frieza com que as ordens foram redigidas e arquivadas por pessoas que sabiam que estavam criando um registro permanente do que faziam. Tome a operação PBS-UCCESS. O golpe de Estado na Guatemala, em 1954, que derrubou o presidente eleito Jacobo Arbenz, é um dos mais documentados da história da Guerra Fria. Mas os novos arquivos adicionam uma dimensão que as divulgações anteriores omitiam. Registros operacionais detalhando como o novo governo militar foi orientado a proceder nos primeiros dias após a tomada do poder. O memorando de junho de 1954 instrui que listas previamente preparadas de opositores deveriam ser implementadas nos primeiros 10 dias do novo governo, para garantir que a resistência organizada seja impossível antes que se consolide. O eufemismo implementadas aparece em contextos que não deixam dúvida sobre o que significa. No Chile, a Operação Fubelt, o conjunto de ações que culminou no golpe de 11 de setembro de 1973, já era conhecida em suas linhas gerais desde as audiências do Comitê Church. Mas os novos arquivos incluem um memorando de Henry Kissinger para o presidente Nixon, datado de outubro de 1970, no qual Kissinger escreve que a estabilidade econômica do país não deve ser permitida se isso significar a sobrevivência política de Allende. Em outras palavras,
empobrecer o Chile deliberadamente como estratégia política foi uma decisão aprovada ao mais alto nível do governo americano e está documentada com assinatura. Um relatório de avaliação interna produzido 3 anos após o golpe menciona, sem usar a palavra mortes, que a fase de consolidação foi mais custosa em termos de recursos humanos do que o planejamento inicial previa. O custo humano real do regime que se seguiu, documentado por comissões chilenas de direitos humanos independentes, é de milhares de mortos e dezenas de milhares de torturados. O relatório interno sabia que haveria custo. Classificou-o como dentro dos parâmetros aceitáveis. No Congo, no Irã, em Cuba, em cada um desses países há documentos no lote que confirmam envolvimento direto em mudanças de governo que custaram vidas e redefiniram a história de povos inteiros. Mas o que talvez seja mais revelador não é nenhuma operação específica, é o padrão, a repetição, a forma como os documentos mostram que havia uma lógica institucional, um método, uma burocracia da intervenção, formulários padronizados, protocolos de avaliação, métricas de sucesso, que tratava a derrubada de governos eleitos como um procedimento operacional padrão. Há um relatório de avaliação pós-operação, de formato idêntico para Guatemala, Chile e Irã. O mesmo cabeçalho, as mesmas categorias de análise, a mesma estrutura de objetivos alcançados e custos operacionais. Como se derrubar um governo eleito fosse o equivalente burocrático de uma auditoria financeira, um processo com etapas, critérios e métricas de êxito que podiam ser aplicados repetidamente em países diferentes com ajustes mínimos. Esse método não estava restrito ao exterior, e alguns dos documentos que provocaram a reação política mais imediata nos Estados Unidos em maio de 2026 dizem respeito ao que o aparato de segurança fazia dentro de suas próprias fronteiras, e em uma escala que torna as revelações de Snowden em 2013 parecerem apenas a ponta visível de algo muito mais profundo. O que os documentos de vigilância doméstica revelam não é um programa técnico, automatizado, sem rosto, como foi o que Snowden expôs ao mostrar a coleta em massa de metadados pela MMCA. É algo estruturalmente diferente. Decisões humanas, tomadas por pessoas específicas, sobre quem merecia ser monitorado e por quê. E os critérios, quando aparecem nos documentos, são perturbadores em sua arbitrariedade. Listas de indivíduos sob vigilância ativa incluem jornalistas, parlamentares, acadêmicos, líderes sindicais e ativistas de direitos civis. Os critérios de inclusão registrados nos arquivos variam entre simpatia documentada a movimentos de libertação africanos, contatos com representantes cubanos, posições públicas sobre política de imigração consideradas adversas ao interesse nacional, uma categoria tão vaga que poderia abranger qualquer pessoa com opinião divergente da administração vigente. Um dos documentos confirma que senadores integrantes de comitês de supervisão de agências de inteligência eram eles próprios monitorados pelas agências que deveriam supervisionar. O fiscalizador vigiado pelo fiscalizado, sem saber. Um arquivo específico, que pesquisadores passaram a chamar informalmente de Arquivo Cronkite, revelou que Walter Cronkite, o jornalista mais respeitado dos Estados Unidos durante décadas, era alvo de dossiê ativo desde 1968, quando disse ao vivo que a Guerra do Vietnã era um impasse. O dossiê contém transcrições de telefonemas, notas de reuniões e avaliações de risco sobre sua influência na opinião pública. Cronkite era tratado nos documentos como variável a ser gerenciada, não como cidadão protegido pela primeira emenda. O método descrito nos arquivos era analógico, mas sofisticado para a época. Informantes inseridos em redações, gravações de reuniões em hotéis, acompanhamento de correspondência postal, agentes que conviviam com os alvos sem se identificar. O que Snowden revelou era automatizado e coletava tudo de todos. O que os arquivos de 2026 mostram
é que décadas antes já havia vigilância personalizada e direcionada. Não em escala de massa, mas com profundidade cirúrgica sobre alvos selecionados. As duas arquiteturas, juntas, formam um quadro de capacidade de monitoramento que não tem precedente histórico conhecido. A dimensão mais perturbadora está em um detalhe que pesquisadores identificaram nos documentos de vigilância doméstica. Em várias páginas, com carimbo de liberados na íntegra, há blocos de texto ausentes, onde deveria haver conteúdo. Não foram censurados com tinta preta. Não foram editados visivelmente. Simplesmente não estão lá. Como se o conteúdo tivesse sido removido antes da digitalização, deixando espaço em branco onde deveria haver palavras. O Arquivo Nacional, questionado, disse que investigaria. Nenhuma explicação havia sido fornecida até as semanas seguintes à publicação. Esse vazio não é apenas técnico. É a forma mais eloquente que um documento pode ter. A ausência onde deveria haver resposta. E essa ausência aponta diretamente para a questão que os arquivos de maio de 2026, paradoxalmente, tornaram mais urgente ao tentar respondê-la. O que ainda permanece fechado e por quê? John Greenwald Jr. tem 50 anos e passou mais de 25 deles submetendo pedidos de acesso à informação ao governo americano. Seu site, The Black Vault, contém mais de 2.800.000 páginas de documentos obtidos pela Lei de Liberdade de Informação. Ele começou aos 15 anos, como hobby de adolescente fascinado por fenômenos inexplicados. Hoje, administra o maior arquivo privado de documentos governamentais desclassificados do mundo. E mesmo assim, quando os arquivos de maio de 2026 foram publicados, Greenwald identificou imediatamente algo que o público em geral não percebeu. Vários dos documentos liberados eram documentos que ele havia solicitado formalmente entre 2010 e 2018, e que o governo havia negado, alegando que sua liberação danificaria a segurança nacional. O mesmo governo agora os disponibilizava em download gratuito. Quando questionado por repórteres sobre essa contradição, o porta-voz do escritório do diretor de inteligência nacional disse que as circunstâncias e o contexto geopolítico mudaram. Uma resposta que não explica nada, porque os documentos em questão descrevem eventos de décadas atrás sem relação com nenhum conflito atual. A única coisa que mudou foi a vontade política de liberar. E isso demonstra de forma concreta que a linha entre o que é mantido em segredo por razão de segurança nacional e o que é mantido por conveniência política não é técnica. É uma decisão tomada por pessoas, reversível quando essas pessoas mudam. Há pastas que permanecem fechadas por razões que o governo já não consegue justificar de forma coerente. Uma delas contém os arquivos operacionais completos sobre a Operação Northwoods, a proposta aprovada pelo Estado-Maior em 1962 para criar ataques terroristas falsos em território americano e atribuí-los a Cuba como pretexto para a invasão. A proposta foi rejeitada por Kennedy. O que os arquivos liberados em maio de 2026 revelam é que Northwoods não era ideia isolada. Era parte de um conjunto de propostas similares, das quais apenas Northwoods se tornou pública. As demais têm os títulos censurados, os conteúdos inacessíveis. A congressista Ana Paulina Luna, que presidiu as audiências sobre fenômenos aéreos não identificados e foi uma das arquitetas políticas da pressão pela liberação dos documentos, disse em entrevista que havia recebido, em sessão fechada, informações que não posso discutir publicamente, mas que mudam completamente minha compreensão do que o governo sabia e quando soube. Uma frase que é simultaneamente uma revelação e uma recusa a revelar. Ela sabe algo que nós não sabemos, e o sistema que criou esse segredo é o mesmo que a impede de compartilhá-lo, mesmo sendo legisladora com mandato de supervisão. O senador Chuck Schumer, que em 2023 tentou aprovar legislação forçando a desclassificação de arquivos sobre fenômenos aéreos e foi bloqueado por emenda de última hora,
disse publicamente que a resistência veio de dentro do próprio aparato de segurança nacional. Há pessoas dentro dessas agências que acreditam sinceramente que o público não tem o direito de saber o que o governo fez em seu nome, e elas têm poder suficiente para bloquear legisladores eleitos. Não como acusação política, como descrição de um mecanismo que os próprios documentos confirmam existir. O memorando interno datado de 1976, liberado no lote de maio, discute explicitamente estratégias para gerenciar pedidos de informação do Congresso de forma a minimizar exposição operacional sem tecnicamente violar obrigações legais de transparência. Em linguagem direta, como fornecer informações incompletas ao Congresso sem formalmente mentir. O Manual da Omissão Estratégica, escrito e arquivado com carimbo oficial, é precisamente esse mecanismo, a verdade incompleta administrada como política institucional, que torna o momento de maio de 2026 diferente de qualquer coisa que veio antes. Não porque os segredos acabaram, mas porque pela primeira vez a evidência documental, em papel, com carimbo oficial, de que o sistema de segredo foi construído não apenas para proteger operações legítimas, mas para proteger a continuidade do próprio sistema de segredo. Um ciclo que se alimenta de si mesmo. Pense no que isso significa agora, não como questão histórica. Os mecanismos que produziram os arquivos de maio de 2026, a vigilância seletiva, as intervenções não reconhecidas, os protocolos de silêncio sobre fenômenos inexplicados, não são mecanismos extintos. São mecanismos que, pelos próprios documentos, funcionaram até 2025, o ano mais recente coberto pelos arquivos. O que foi feito antes pode ser feito agora, com tecnologia incomparavelmente mais sofisticada, com capacidade de coleta de dados que torna qualquer operação analógica do século XX parecer um esforço primitivo. A diferença entre 2026 e 1953 não é que o governo se tornou mais honesto, é que os arquivos, quando liberados, existem, podem ser lidos, confrontados com versões oficiais que os contradizem, verificados contra os registros de quem viveu os eventos que descrevem. Em algum lugar, agora mesmo, há um arquivo classificado sobre algo que aconteceu recentemente e que mudaria o que você pensa sobre o mundo em que vive. Pode ser sobre os objetos que continuam sendo avistados nos espaços aéreos de países que não os reivindicam. Pode ser sobre acordos entre governos que nunca foram submetidos à aprovação democrática. Pode ser sobre capacidades técnicas de vigilância que tornam tudo o que foi revelado até agora obsoleto por comparação. O que os documentos de maio de 2026 ensinaram, acima de tudo, é que a verdade não emerge porque governos decidem ser honestos. Ela emerge porque há pessoas que continuam perguntando, processando, solicitando, esperando décadas por uma resposta. E às vezes, vivendo o suficiente para recebê-la. Isso não é história. É a estrutura do presente. E ela continua sendo construída, agora, com ou sem nossa consciência. Se este vídeo mudou alguma coisa na forma como você enxerga as informações que recebe, deixa o like e se inscreve. Aqui, a gente não para de perguntar.